Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Seja bem-vindo ao Fora da Caixa, caro ouvinte, sempre às terças-feiras, com os comentários de Vladimir Silvas Ferreira, a quem saudamos. Olá, muito bom dia, Vladimir, tudo bom? Muito bom dia, Orlando. Bom dia. Esta disposição, como é que estamos? Estamos bem para um dia de feriado municipal. Sim, pois, por coincidência, Fora da Caixa, neste feriado municipal, dia da cidade da praia. Ouvimos aqui o Vadu, o saudoso Vadu, a cantar Luz, para amanhã ser um dia diferente. Aquele lá que nota deseja para a cidade da praia e para Cabo Verde no geral. Com certeza sempre. Muito bem. Vamos aqui para a nossa habitual análise. Temos já alguns temas. Governo, não sei se ouviu aqui o Ministro do Estado e da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, a defender na semana passada que Cabo Verde deve preparar-se para receber imigrantes, numa altura em que setores de atividades importantes sofrem com a falta de mão de obra, recordando também que há vários setores, por exemplo nos transportes, entre outros, que está com problemas porque muita gente, muitos profissionais foram à procura de outras oportunidades, por exemplo em Portugal. Sim, bom, em primeiro lugar, o primeiro aspecto aqui a destacar é que é a primeira vez que um membro do governo admite, de forma mais ou menos explícita, que o país está a pedir população jovem e o país está a pedir população em idade ativa para a imigração. Nós podemos identificar facilmente muitos pronunciamentos anteriores na comunicação social de outros membros do governo e do próprio primeiro-ministro que vinham até agora desdramatizando a saída de jovens do país. Bom, portanto aqui contra toda a percepção geral de toda a sociedade cabo-verdiana, o governo, em várias vozes, vinha contradizendo aquilo que tem sido a percepção dos empresários, do setor do comércio, construção civil, restauração, agricultura, etc. Para dar aqui só alguns exemplos. Enfim, em todos os setores de atividades, todos vinham queixando da falta de mão de obra. Portanto, aqui um outro dado interessante é que, esta constatação do Sr. Ministro Fernando Elísio Freire, que é a primeira vez que eu constato que um membro do governo assume essa questão. Mas esta assunção surge precisamente num momento em que os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas e reforçados pelo governo indicam que a economia cabo-verdiana cresceu 7,3% em 2024. Estamos a produzir mais riqueza, mas esta riqueza, pelo visto, não está a chegar nos jovens que estão a sair do país. Se compararmos com há 10 anos atrás, hoje, supostamente, o país cresce 3 a 4 vezes mais do que em 2014 ou em 2013. Mas, paradoxalmente, as condições de fixação dos jovens no país vem piorando. Portanto, aqui há dados contraditórios. Um país que cresce, que produz mais riqueza, mas que ao mesmo tempo não consegue reter, digamos assim, os seus jovens e a população mais ativa. Ou seja, está aqui a dizer que o próprio Ministro contradiz aquilo que são muitas vezes as afirmações do próprio chefe do governo em relação a esta questão da perda de mão de obra. Não sei se é uma contradição, pode ser uma virada de chave, talvez. Quer dizer, o governo até agora nunca admitiu que essa questão fosse um problema. Sempre, a postura do governo foi sempre no sentido de que Cabo Verde é um país de tradição migratória e que os fluxos são os fluxos normais que sempre ocorreram no passado. Portanto, que não havia aqui nenhuma alteração. Pode ser que o próprio governo seu todo, não o ministro apenas, que está mudando o discurso, que está se adaptando e, portanto, é bem provável que outros ministros venham na sequência. É que também, vejamos, a situação é tão óbvia e tão patente que haveria de haver com certeza um momento em que o próprio governo teria que assumir essa questão como uma questão até pronto para poder ter condições de o enfrentar e o resolver. Não é? Se o governo não assumir que um problema existe, é claro que o governo não vai implementar medidas para resolver algo que na sua percepção não existe. Mas uma coisa é certa, há aqui esta perda de mão de obra, sobretudo jovem. Sim, e talvez nós precisamos, isso
é um desafio aos radiovintes, à comunicação social, aos jornalistas. Quer dizer, talvez nós precisamos de economistas qualificados, capacitados, para nos ajudar a compreender como é que um país que está a crescer, supostamente, que está a produzir mais riqueza, ao mesmo tempo é um país cujos os operadores económicos se deparam com fuga de quadros, fuga de competências e, portanto, há aqui vários aspectos que não batem certo, não é? Sim, Vladimir, temos aqui outros temas, são muitos para a gente analisar, vamos ganhando tempo, porque ouvimos também na semana passada a informação em como 67% dos cabo-verdianos, é uma boa porcentagem, que dá nota negativa ao desempenho do governo no setor da saúde. E isto vem na sequência de resultados que foram publicados pela Afrosondagem entre agosto e setembro do ano passado, mas que foram divulgados na semana passada a propósito do inquérito sobre a qualidade da democracia e também da governação. Estamos a falar de um setor altamente sensível, que é a saúde, e há aqui uma maioria dos cabo-verdianos a dar nota negativa. Bom, aqui primeiro é preciso pontualizarmos que a Afrosondagem é uma instituição que vem se consolidando como uma instituição de referência em termos de publicação de dados essenciais, de indicadores sobre o estado do país, maiormente no que diz respeito à saúde da nossa democracia e aos vários serviços que o Estado presta aos cidadãos. Portanto, é sempre de terem devida conta os dados produzidos pela Afrosondagem, pela consistência desta instituição no tempo e também pela credibilidade que vem granjeando naquilo que faz. Portanto, é com este olhar que devemos ver os dados apresentados pela Afrosondagem. Agora, sem querer esmiuçar os dados em si, quero fazer aqui uma análise mais por alto. Mesmo não olhando os dados da Afrosondagem, há um conjunto de outros sinais que vão de acordo com o que os dados da Afrosondagem nos apresentam. Sem deixar de reconhecer aqui os óbvios ganhos do setor da saúde, mas vejamos o que está a acontecer hoje. Alguém haveria de imaginar que 50 anos depois da independência ainda teríamos hoje, 2025, um ministro da saúde a ter que deslocar a Cuba para ir solicitar cooperação deste país no sentido de envio de 70 médicos para vir cobrir lacunas urgentes que o país tem em termos de quadros médicos. Pronto, quer dizer, o que é que o ministro de Saúde foi fazer a Cuba hoje, em 2025, que é nada difere, a meu ver, do que o que terá feito o então primeiro-ministro da Saúde de Cabo Verde, em 1975, salvo erro, acho que foi o Dr. Manuel Faustino, mas não tenho absoluta certeza. Portanto, a notícia que nós assistimos hoje, esta semana, da deslocação do ministro para ir pedir ao governo de Cuba 70 médicos, esta notícia podia ter sido uma notícia de 1975, de julho de 1975, perfeitamente. Portanto, aqui um sinal que é verdade. Quer dizer, é óbvio que em muitos aspectos melhoramos. Muito provavelmente o perfil de médicos que o senhor ministro foi procurar não é o mesmo de que seria em 1975, mas fica-se sempre aqui que o fantasma do passado relativamente àquilo que podia ser o nosso percurso até hoje, talvez ainda não estamos no patamar em que gostaríamos. Também é verdade que devemos ter em conta que Cabo Verde, já desde 2015, 2016, que forma médicos localmente, a Universidade de Cabo Verde tem curso de medicina. Também fica aqui algum questionamento. Como é que se tem dado a articulação entre o perfil e o nível de formação da Universidade de Cabo Verde, que provavelmente forma médicos numa fase generalista? Que aspectos podemos melhorar? O que é que se poderia fazer com os recursos que vamos ter que investir, trazendo médicos de Cuba, na formação avançada, especialização dos médicos que temos, na atração dos médicos cabo-verdianos que estão fora do país,
na formação, em termos de especialização dos jovens que estão a concluir agora a medicina na Universidade de Cabo Verde. Ou seja, há aqui alguns aspectos cuja articulação, para quem, aqui na qualidade de cidadão comum, para quem está a ver essa questão à distância, não consegue entender na sua plenitude. Sim, mas não deixa de ser sempre motivo de reflexão aqui esses inquéritos e, sobretudo, os dados que constam, pelo menos, daquilo que foi divulgado na imprensa. Há aqui que mexer em alguma coisa, sobretudo, como já disse, num setor tão importante como é a saúde. Quando não temos uma sociedade sem saúde, o desenvolvimento também socioeconómico fica em causa. Pois é, isso que eu queria reforçar. Se meio século depois de termos nos tornado independentes, ainda precisamos, quase que em caráter de urgência, ir procurar 70 médicos de uma sentada em Cuba, quer dizer que muita coisa não está bem. É normal que Cabo Verde, pela sua dimensão, pela sua pequenez, não conseguirá ter escala para ter todas as especializações, para ter medicina de ponta em muitas áreas, pelos seus custos e pelo nível de especialização que requer. Mas, quer dizer, poderíamos estar num outro patamar também, com certeza. Quer dizer, aqui um paralelo claro entre os dados da afrosondagem e a agenda atual do Ministro da Saúde. Isso é evidente. No entanto, ouvimos também ontem o próprio Ministro da Saúde a falar de algumas iniciativas que estão a ser tomadas, para além desta questão de contratação dos médicos cubanos, mas também a questão do financiamento do próprio sistema de saúde, que, segundo diz, está em processo de alteração, com maior participação do INPS. Também ouvimos o Ministro a realçar, por exemplo, um doente da Ilha do Sal, em certas circunstâncias, não terá que se deslocar, por exemplo, para a Praia São Vicente, porque há condições que estão a ser criadas para esse tratamento, nomeadamente hemodiálise, na Ilha do Sal. Condições que estão a ser criadas aqui para melhorar o desempenho do setor da saúde. Eu não sei se o senhor acompanhou também isto. Sim, com certeza. E o INPS deve ser uma instituição ao serviço dos cabo-verdianos. Portanto, a razão principal da sua existência é precisamente prestar assistência aos cabo-verdianos nos momentos que mais precisamos. Portanto, aqui tudo o que possibilita melhor conforto, melhor assistência aos cabo-verdianos é algo que deve ser sempre valorizado. Portanto, parece-me que neste quesito a proposta avançada do Sr. Ministro faz todo sentido. Agora, vamos lá ver se consegue materializar, porque aqui o importante é o Estado, o Governo, deve precisamente ter como meta resolver os problemas dos cabo-verdianos. E a nossa condição de ilhéus muitas vezes traz estas dificuldades, que é como conseguir garantir os cuidados essenciais a toda a população, cada um na sua respectiva ilha, no seu respectivo município. Os desafios são permanentes e parece-me que essa proposta se ajusta àquilo que deve ser a função do governo, agora que seja materializado, porque também, quer dizer, aqui a componente, a participação e a entrada do INPS é fundamental. Outro assunto que fomos acompanhando, aliás, já há alguns dias, desde que chegou Donald Trump novamente à presidência norte-americana, a questão do financiamento de alguns programas norte-americanos, programas de cooperação com países, por exemplo, africanos, como é o caso de Cabo Verde. Estou a referir-me à questão do Millennium Challenge Corporation, conhecido por MCC. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia admite, né, o possível encerramento da agência norte-americana, a MCC, com a qual Cabo Verde tem aqui uma parceria de já há algum tempo, desde o governo de José Maria Neves, e há um pacote, né, financeiro aprovado. Vamos ver se efetivamente isso terá ou não alguma consequência para aquilo que já são, digamos assim, os compromissos assumidos com Cabo Verde. Sim, aqui há dois aspectos fundamentais na análise desta notícia. Primeiro, esta decisão do governo americano vem mostrar que no mundo multipolar que estamos atualmente,
a nossa diplomacia deve também ser uma diplomacia multipolar. É fundamental que o governo diversifique cada vez mais o leque de parceiros internacionais. A atual administração americana tem posto em causa até as suas alianças mais sólidas e mais tradicionais com a Europa, com o Canadá, até mesmo com o México. E vem expondo de uma forma nua e crua as contradições dos regimes liberais democráticos, porque, repare, quer dizer, o programa MCA era um compromisso institucional do governo americano, mas que, mudando a administração, mudando os atores, todo esse compromisso foi posto de lado. Isto é uma questão que nos remete para as fragilidades do próprio regime democrático de alternância de poder, que vem dando sinais de desgaste, e os Estados Unidos está à frente nesse processo. Em segundo lugar, esta situação abre-nos também uma porta para nós cabo-verdianos para uma discussão à volta da questão da ajuda internacional de desenvolvimento. Há de haver um momento, e aqui dirijo-me diretamente aos radiovintes, aos cabo-verdianos, há de haver um momento em que nós, cabo-verdianos, vamos ter que aprender a viver dos nossos próprios recursos. Parece-me, é a minha leitura, que até hoje, 50 anos depois, em termos de tornar independentes, ainda não nos despertamos para isso. Não queremos que este dia chegue, mas um dia há de chegar em que os cabo-verdianos serão confrontados com a imperatividade de termos que assumir nós mesmos os custos da nossa própria existência. Portanto, penso que devemos tomar esse momento, um momento de alguma instabilidade internacional, sobretudo com foco nos Estados Unidos, de repensarmos e analisarmos com maturidade que caminhos devemos seguir com os nossos próprios meios, com os nossos próprios pés. Ou seja, são questões que acabam por desafiar a cada um de nós, enquanto cidadãos cabo-verdianos, naquilo que também deve ser a nossa cota-parte, a nossa colaboração para ajudar no desenvolvimento do país e não ficar aqui só à espera da cooperação internacional, que estamos a ver a cada vez mais está um pouco tremida. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um aspecto que devemos refletir juntos e traçar caminhos. Até porque, reparem, quer dizer, nós vivemos muito da ajuda, cada vez menos, é verdade, e vivemos muito dos empréstimos das instituições financeiras internacionais. Tudo bem, agora, o que podemos aqui refletir é entre o que recebemos de empréstimos, o que pagamos de serviço de dívida, será que não há outros caminhos possíveis? Quer dizer, são questões que, independentemente de concluirmos que Cabo Verde não tem outras alternativas e Cabo Verde está inserido num processo e num contexto maior em que as grandes decisões nos ultrapassam, enquanto um pequeno país com pouco poder diplomático, digamos assim, mas mesmo assim devemos discutir essas questões. Então, os deputados aprovaram aquilo que a imprensa escreve como um ligeiro aumento nos subsídios de deslocações. Isto foi aprovado por unanimidade dos parlamentares que estiveram presentes na última sessão. Bom, como é que os cabo-verdianos poderão encarar isto, mesmo que seja um ligeiro aumento nos subsídios? Sim, quer dizer, essa discussão até é relativamente antiga e é estranho que os nossos deputados insistem em ir por este caminho. Quem não se lembra, salvo erros, em 2014, 2015, se não me falha, quando os deputados decidiram levar para o Parlamento uma proposta de alteração do Estatuto dos titulares de cargos políticos. É verdade que o Estatuto tinha outros aspectos, mas o ponto principal do Estatuto na altura era a alteração do quadro salarial de todos os titulares de cargos políticos. E na altura, todos hão de se lembrar de o que é que isto desencadeou. Um sentimento de revolta nacional, na altura capitaneado pelo então movimento MAC 114, e que por pouco não pôs em causa o próprio regime. Quer dizer, se nós observarmos a nossa história recente,
o momento de maior fragilidade e de maior contestação ao regime democrático liberal implementado a partir de 1991, foi um momento de maior contestação a este regime. E tudo isso provocado por um processo em que a própria classe política, nesse caso os deputados, se assumem na condição de serem eles mesmos os promotores da criação das suas próprias condições de exercício das suas funções. Ora, o que aconteceu na altura e o que está a acontecer agora é algo que, a meu ver, mina a credibilidade da nossa democracia. Bom, em situação alguma, nós não podemos ter legisladores legislando sobre assuntos em relação aos quais são os próprios interessados. Ora, isto, a meu ver, chama-se conflito de interesses. Numa democracia, ninguém pode legislar ou votar algo em relação ao qual ele mesmo é parte interessada. Portanto, aqui, se o quadro legal permite que assim seja, então o problema está na lei. É preciso alterar isso. Portanto, qualquer situação que tenha a ver com os privilégios, com as condições de qualquer classe, deverá ser, portanto, neste caso, o Parlamento, a meu ver, não tem legitimidade para decidir sobre as condições salariais de funcionamento dos próprios deputados. Deveremos procurar outras instâncias, outras formas de legitimidade que garanta um distanciamento suficiente para que a decisão possa ser tomada por quem não tem interesse direto. Eu penso que, na altura, sobretudo em 2014, pelo menos na altura do Marco 114, o que se deveria ter sido despolitado seria algo parecido a um referendo. Eu, pessoalmente, se enquanto cidadão, num referendo devidamente organizado, tivesse na pauta uma proposta de alteração do quadro salarial e das condições de exercício da atividade política e dos cargos políticos, provavelmente até eu poderia votar a favor, mas que não seja os próprios deputados a decidirem por si mesmos. E aqui um outro elemento também que é importante ter em conta. O que me estranha é que os deputados da oposição tenham votado esta proposta quando a bancada da maioria, por si só, tinha condições de aprovar esta proposta se fosse esta a votar a bancada da maioria. Por isso, são consensos estranhos e é uma alerta, e os deputados devem estar atentos, porque quando, lá está, voltando aos dados da sondagem, quando os dados relativos à confiança dos cabo-verdianos em órgãos como o Parlamento apresentam valores irrisórios e digamos que não abonam a dignidade da nossa democracia, em grande medida, portanto, a baixa credibilidade, a avaliação negativa que muitas vezes os cabo-verdianos fazem dos órgãos de soberania, normalmente do Parlamento, é fruto desses momentos, desses consensos estranhos que beneficiam apenas aos próprios deputados e não aos cabo-verdianos do seu todo. Porque, assim, a imagem que passa para a sociedade é, bom, quando é de interesse dos deputados, há unanimidade, todos estão de acordo, sobretudo tratando-se de subsídios e outros benefícios, digamos assim. Será esta imagem também que a sociedade interpreta? Sim, com certeza. E aqui eu nem sequer estou a pôr em causa o mérito da medida. Pode até ser que a alteração é justa e necessária, mas não pode ser implementada por esta via. Os procedimentos têm que seguir outro caminho. Portanto, quando há conflitos de interesse, isso é básico, não é preciso ser jurista nem coisa que se pareça para perceber que é algo que não é saudável. Ninguém, em hipótese alguma, poderá estar em condições de legislar sobre algo que diz respeito a si mesmo. Isso é conflito de interesses. Portanto, isso não é cabível, não é aceitável em nenhuma situação. E volto a repetir, a meu ver, os deputados da oposição, nestes casos, têm uma responsabilidade acrescida. Estamos mesmo a finalizar. Bom, São Vicente, na sexta-feira, por coincidência, 25 de abril, que também é uma data histórica para Portugal e as ex-colónias portuguesas em África, deu-se início às celebrações dos 50 anos da independência
tivemos os discursos da ocasião, com transmissão aqui na Rádio de Cabo Verde, sobretudo nos discursos, no reconhecimento daquilo que tem sido o percurso de Cabo Verde ao longo destes 50 anos, mas também dos desafios que temos aqui para a frente. Sim, eu acompanhei algumas críticas nas redes sociais relativamente à data de escolha do início das comemorações, mas parece-me que é uma data perfeitamente compreensível, e 25 de Abril marca a queda do regime fascista português, e esta queda tem também como origem a luta armada desencadeada nas colónias. Portanto, a luta de libertação foi uma das responsáveis diretas pela queda do regime. E a queda do regime português precipitou, portanto, todo o processo de libertação das antigas colónias. Portanto, há uma ligação direta. É perfeitamente compreensível que o governo escolha esta data como uma data simbólica de arranque das comemorações. Vladimir Silves Ferreira, já não temos mais tempo. Continuação de uma boa semana. Até terça-feira, se Deus assim o entender. Fica bem. Obrigado, como sempre. Igualmente, uma boa semana. E igualmente para si, boa semana. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.